que nossa aula é sobre soterologia. Então a gente está falando o seguinte: não confundir a salvação que Cristo trouxe para a gente com o sistema religioso, inclusive o sistema religioso cristão. Sistema é uma organização humana. Como que eu vou diferenciar? A gente fala o seguinte: olha, líderes vaidosos. Nunca que Cristo vai estabelecer uma liderança vaidosa. O que é uma liderança vaidosa? É aquela que corre atrás do vento e faz os membros correr atrás do vento. Isso é uma liderança vaidosa, que fica estimulando a vaidade das pessoas. Porque vaidoso todo mundo é. Diz a Bíblia, né? Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Sempre tem coisas inúteis que a gente corre atrás, que não vai levar para o céu, também não vai levar para lugar nenhum. Sempre tem. Mas quando isso é institucionalizado, quando a igreja que a gente frequenta ensina a gente a correr atrás da vaidade, aí você percebe que é um sistema. Porque a igreja está ensinando isso. Está vindo de cima do púlpito, do camarada que está com o microfone na mão. Ele está induzindo as pessoas a correr atrás do vento. É inútil, não tem nenhum proveito. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, o exercício corporal para pouco se aproveita. Só a piedade para tudo é proveitosa, porque nela tem a promessa da vida eterna. Só a piedade é valiosa. E o exercício corporal? O que o apóstolo Paulo fala do exercício corporal? Aqui, exercício corporal é quando a pessoa fica machucando o próprio corpo, castigando o próprio corpo. Não come isso, não bebe aquilo, sabe? Não faz aquilo outro. Sistema religioso, para poder passar uma aura de santidade sobre os outros, para você ser santo, não coma, não beba, não toque, dias santos, lugares sagrados. Isso é tudo vaidade, tudo inútil. É inútil para a salvação, inútil. É sobrecarregar as pessoas com cargas que não fazem o menor sentido. Depois que a cruz de Jesus sangrou, depois que a cruz do Senhor Jesus foi levantada, que o Cordeiro de Deus foi imolado, não tem mais nenhum sentido eu guardar o sábado, por exemplo. É nenhum sentido guardar o sábado. É nenhum sentido. Não tem mais nenhum sentido agora eu ficar lá correndo atrás de luas novas. Não tem nenhum sentido eu oferecer sacrifícios. Perdeu o sentido, porque a cruz de Jesus esvaziou o significado do sistema religioso. Você pega as cartas do apóstolo Paulo e ele fala o seguinte: olha, eu estou com medo. Fala para os Gálatas, sabe? Os Gálatas, você pode ler a carta aos Gálatas. Na matéria passada eu pedi para os irmãos lerem a carta aos Romanos, né? 16 capítulos. Nessa eu peço para os irmãos lerem lá a carta aos Gálatas, são 6 capítulos. O apóstolo Paulo fala: estou com medo de ter trabalhado à toa no meio de vocês, porque eu estive aí, não fiquei me gloriando pelas minhas credenciais, preguei o evangelho para vocês, vocês aceitaram aquilo que eu preguei para vocês, mal virei as costas, vieram os religiosos e estão colocando pedras de tropeço para vocês, e vocês estão acatando tudo. Cristo veio nos aliviar de toda religiosidade, para que a gente sirva a Deus não na velhice da letra, mas sim no Espírito Santo, no Espírito da verdade, na novidade do coração. É um encontro com Deus, e é um encontro que é um encontro real e único, tá bem? Você não tem um reencontro com Deus, você tem um encontro só. Depois que você encontra com Deus, com Jesus, é um encontro só, para sempre, eterno. Ele te alivia de todas as pressões que a religião te coloca para você ser salvo, para você agradar a Deus. Te alivia, te coloca em uma situação assim de bênção, sabe? De benesse, em estado de graça. O pecador é colocado em estado de graça diante de Deus, mas de graça mesmo, com crédito na conta. Pode orar diretamente a Deus, pode oferecer sacrifícios de louvor de lábios a Deus totalmente, pode pegar a moeda que tem no bolso, ou a grande nota, ou a conta bancária inteirinha e colocar diante de Deus, sem ser ameaçado, porque a cruz, ela nos colocou nessa situação diante de Deus. Mas aí o religioso fala o seguinte: eu não estou lucrando nada com essa mensagem de Jesus, não estou lucrando nada, não estou ficando rico, não estou trocando de carro, não estou lucrando nada. Eu vou começar a ameaçar as pessoas aqui, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, a vida inteira. E a cruz de Jesus se tornou nula.
vã. Aí Paulo fala: corri à toa, corri para pregar a palavra a vocês à toa. Eu acho que vocês deveriam repensar, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, tem que repensar tudo isso aí. Sabe esse pessoal que quer que vocês se cortem, façam uma circuncisão no corpo, exercício corporal? Manda eles se mutilarem, fala para eles saírem todo cortado aí, porque da graça caístes, vós que vos justificais pelo sistema da lei. Se você ainda quer salvar a si mesmo, colocando diante de Deus o sistema, não precisa de Cristo. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. É triste testemunhar a hipocrisia de alguns homens de Deus. Aí a gente coloca homens de Deus entre aspas, tá bem? Está no 3º parágrafo. Os quais agem com extrema bondade para alguns apadrinhados. Se fizer parte da panelinha, se fizer parte do sistema, se fizer parte do clero, por trás das cortinas, aí eles agem com extrema benevolência e condescendência com esses aí. Só que eles sufocam o pescoço daqueles que pouco ou quase nada podem oferecer ao esquema patrimonial da religião, porque a religião é tão gananciosa que ela quer patrimônio. E se ela não tiver patrimônio e o patrimônio fica acima da pessoa, aí já não serve de mais nada. Patrimônio físico mesmo, tá? Material, que pode ir desde uma caneta até uma catedral. A religião valoriza muito o patrimônio, mas muito mesmo. Então você vê, por exemplo, o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um cara que representa o sistema. Por quê? Porque uma mulher pega um vaso de alabastro. Alabastro é o vasinho, tá? É o material que é feito o vaso. É um vasinho pequeno de 200 ml, é bem pequenininho. E dentro do vaso de alabastro é colocado o nardo puro. E o nardo puro, diz o próprio texto sagrado, é 1 ano de trabalho. É 1 ano de trabalho, é muito. Pegava-se o nardo, colocava no vasinho, lacrava ele e deixava ele lá, porque ele era usado só em grandes festas, por gente da alta categoria mesmo. Aí o que faz a mulher? Pecadora, a Bíblia diz, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ela entra no santuário, onde o Cristo está junto com outros religiosos, Judas, os discípulos e também os fariseus. Quando aquela pecadora imunda chega, que ela quebra o vaso, quebra a tampinha, o lacre do vaso, que ela começa a despejar sobre o Senhor Jesus, que aquele cheiro toma conta do ambiente, aí vem a manifestação do patrimonialista. Patrimonialista é aquele que preza pelo patrimônio e despreza as pessoas. Isso é um patrimonialista. Ele preza pelo patrimônio material, mas as pessoas que se explodam. A pessoa tem um monte, sai um, vem 10. Se você vê uma pessoa, líder religioso, dizer um negócio desse, você pode repreendê-lo. É pecado que ele está falando. Sai um, vem 10. Nada disso. A parábola da 100ª ovelha fala: não, guarda as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. A parábola da dracma perdida fala: para a festa e vai limpar a casa para achar a dracma perdida. A parábola do filho pródigo fala: o pai fica esperando o menino voltar. Não é sair um, vem 10, não pode falar isso. O patrimonialista falou: para que esse desperdício? Para quê? Coisa à toa. Se essa mulher tivesse dado para mim, eu saberia capitalizar esse dinheiro. E eu capitalizando esse dinheiro aqui, eu ia sustentar pobre, eu ia montar uma ONG, sabe? Ia ser um negócio assim, estonteante. Aí o dono da salvação, que é o Senhor Jesus, em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, ele fala: por que molestais esta mulher, seus patrimonialistas, materialistas? Por quê? Ela praticou uma boa obra. Pobre, obra de caridade, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, mas o Cristo, vocês não têm o tempo todo. E essa mulher fez o que ninguém fez, preparou o meu corpo para o sepultamento. Por isso, onde esse evangelho for pregado, a história dela será contada para a sua memória. Jesus então eleva o humano e rebaixa o patrimônio. Rebaixa o patrimônio. Jesus não veio para destruir as almas. Então o que é um líder de Deus? Líder de Deus é aquele que chora pela alma que ele perde. Você é um líder de Deus.
que é um sistema que é um sistema cristão? Evangélico, sabe? Evangélico que eu falo é que fica no evangelho. O que é uma igreja evangélica? É aquela igreja que ganha alma a alma, que prega o evangelho de alma para alma e que cuida alma por alma. Isso é evangélica. Igreja evangélica é isso. Igreja patrimonialista é aquela que vai aumentando os santuários, vai aumentando o patrimônio, vai aumentando a riqueza e sai um vem 10. Pode ir, sai um vem 10. Uma pessoa que está numa igreja dessa aí é convidada a não voltar mesmo. Não voltar. Está sendo maltratada e ainda está pagando para apanhar. Está pagando para apanhar. Né? Se fosse lá no norte, né? Eu conheço alguns nortistas e nordestinos que eles já têm assim uma linguagem rasgada. Eles já diziam: deixa de ser besta, né? Ficar pagando para apanhar, né? Tem um pessoal que fala comigo aí no WhatsApp que eles são de lá, né? De cima do Equador. Eles falam assim mesmo, né? Eu sou crente, mas eu não sou besta, né? Nós somos chamados para a liberdade. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não tornai, pois, a se colocar debaixo do jugo da escravidão. O que significa? Que as lideranças precisam respeitar os liderados. O sistema religioso cristão não pode ser ímpio. Tem que representar Jesus. Tem que representar, e muito bem representado. Então é triste a gente testemunhar a hipocrisia desses homens de Deus, por causa que se você fizer parte da panelinha deles, tudo pode, mas se você não fizer parte, aí eles te oprimem, te denuncia, te entrega. Aí o Senhor Jesus levantou a cruz e falou: não precisa, isso aí vocês não precisam temer não, tá? Aí a gente escreve aqui o seguinte, ó: neste mundo, de fato e verdade, neste mundo os homens são avaliados e aquilatados. Quero saber qual que é o seu quilate, meu irmão. Eu vou te avaliar, meu irmão, eu vou te aquilatar, vou dar uma etiqueta para você, né? Por 3 medidores. O financeiro, quer saber se você é um patrocinador, um bom patrocinador. Não basta ser só a viúva pobre que tem uma moedinha que espera na fila. Você tem que ser um bom patrocinador, como o testemunho que a gente acabou de receber aqui, né? Você trabalha a vida inteira e não é reconhecido. O cara se converte uma semana, na outra ele já está fazendo parte da cúpula. Por quê? Porque ele tem patrimônio para poder investir no patrimônio. Então você tem que ter dinheiro para você ser valorizado. Político, você tem que oferecer alguma vantagem de influência, né? Conhece quem? Você conhece quem? Você é amigo do vereador, do prefeito, do deputado? Você tem acesso lá ao Bolsonaro? Você tem que ter ser uma pessoa influente, aquele que tem um green card, sabe? Green card, o cartão verde que dá acesso à Casa Branca. Se você for um zero à esquerda que não conhece ninguém, ninguém te conhece, você não pode abrir porta nenhuma, oferecer nada. É que nem o apóstolo Tiago falou, tá bom? Já que vocês vão ler 6 capítulos de Gálatas, leia 5 capítulos do apóstolo Tiago também. O apóstolo Tiago falou: mas muito bonita a igreja de vocês, hein? Chega o ricaço, vai para o púlpito, o pobretão fica do lado de fora. Muito bonito o sistema religioso de vocês, fazendo acepção de pessoas. Não está sabendo que o Cristo está no pobre? E que os ricos desse mundo aí têm que pedir misericórdia, porque se eles não entrar pelo buraco de agulha, eles não vão ser salvos? Não sabe? Leia lá 5 capítulos de Tiago. Dá gosto de ler a carta de Tiago. E dá gosto de ler a carta aos Gálatas. Aliás, dá gosto de ler a Bíblia, né, irmãos? O político e também o sistema religioso, eles querem saber o seguinte: se você tem lábia, você não tem dinheiro, tá? Você não conhece ninguém para poder ajudar a gente aqui. Mas se pelo menos você ajudar a gente a influenciar as pessoas, se você for um bom religioso, sabe? Tiver dons de oratória, vocações, sabe? Brilhantismo, então você é bem-vindo. Agora, se você for um miserável pecador que só quer receber, não vai demorar muito que você vai perder as amizades. Se passar um tempinho e você não começar a dar retorno, você é esquecido, não é saudado, não é convidado, é esquecido, e aí de você se aparecer.
É um constrangimento geral. Por que você veio? Isso é o sistema religioso que não está a serviço de Cristo. Deixa eu pontuar para os irmãos aqui, antes de eu parar essa gravação, é o seguinte: tem igreja séria, com homens e mulheres de Deus, que não são suntuosas, que não é aquele frenesi por ganhar dinheiro. Tem igreja séria, mas tem que procurar, porque é mosca branca, tá? Tem que procurar, tem que ter paciência, tem que orar a Deus, porque a salvação é tão séria que você não pode entrar no sistema religioso e a religião te alienar. O que é alienar? É quando, ao invés de você ter um encontro com Deus, você se torna escravo do sistema. Você não vai encontrar Deus nunca. Mas isso é possível? O Senhor Jesus, ele pregou o capítulo 23 de Mateus todinho, só para ele. Jesus pegou, falou: vai ser um sermão só, vai ser um capítulo só, mas vai ser aquele sermão. Leia lá capítulo 23 de Mateus. Escribas e fariseus e hipócritas marcam uma reunião de oração na casa da viúva só para comer o que ela tem lá dentro. Aguenta um negócio desse em nome da religião. Em nome da religião. Fala para o pessoal trazer o dízimo, por causa que na hora que eles trouxerem o dízimo, aí vai ser santo, porque o dízimo é mais santo do que o altar. Jesus falou: vocês são hipócritas, né? Quem santifica quem? O ouro santifica o altar ou o altar santifica o ouro? Vocês falam para as pessoas que se as pessoas jurarem pelo templo, são perdoadas, mas se elas jurarem pelo altar das ofertas, fica culpado. Leia lá Mateus 23. Vocês podem ler Gálatas, tá? A carta de Tiago e o Evangelho de Mateus, capítulo 23. É possível entrar no sistema religioso cristão evangélico e nunca ter um encontro com Deus? É possível. Cristo disse: escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para converter um prosélito, mas quando vocês conseguem, essa pessoa fica 2 vezes pior do que ela era quando ela não tinha religião, e ela vai entrar no inferno antes de vocês, porque vocês não entram no reino e não deixam os pecadores entrar. Não tem como a gente compreender a soterologia, a doutrina da salvação, se a gente não começar a compreender que existe uma falsa salvação, falsificada pela falsa igreja, a falsa igreja que prega um falso evangelho, o falso evangelho que tira o foco do Cristo para colocar o foco em outras coisas. Amém?